Vou falar como ocorreu essa transição da mitologia grega para o início da filosofia científica, que a gente pode considerar que este pensamento ele nasce basicamente de uma insatisfação de alguns pensadores, alguns pensadores que se tornaram filósofos, de umas pessoas habitantes que eles estavam insatisfeitos com o tipo de explicação do real que eles encontravam na mitologia, que a mitologia oferecia. E, de fato, esse ponto de vista de pensamento mítico tem uma característica até certo ponto paradoxal. Ela meio que você consegue tirar algumas coisas dela de benefício. Se por um lado pretende fornecer uma explicação da realidade, ela por outro lado recorre nessa explicação o mistério ao sobrenatural. Tem essa ideia do sobrenatural. Ou seja, é exatamente aquilo que não se pode explicar. E que não se pode compreender também. Porque além do fato de não poder explicar, eles agiam muito com a explicação, da compreensão. Se não podia explicar, eles não podiam compreender por estar fora do plano de compreensão e da compreensão humana. E a explicação dela pelo pensamento mítico, ela esbarra assim no inexplicável, na impossibilidade do conhecimento. E nesse sentido, que a tentativa dos primeiros filósofos da escola jônica era buscar uma explicação do mundo natural, e que era baseada essencialmente em causas naturais, o que consistirá assim no chamado naturalismo, que algumas escolas adotavam, que seria o naturalismo. E a chave da explicação do mundo, da nossa experiência, estaria então para pensadores no próprio mundo e não fora dele. E algumas realidades, os mistérios inacessível, não tem como acessar esse mistério. E o mundo se abre a partir do momento que o conhecimento possibilita uma explicação maior das coisas que a mitologia não explicava. E ao menos que a princípio a ciência tomasse posse disso. A ciência veio para explicar certas coisas que a mitologia não explicava também. E o pensamento filosófico, principalmente filosófico científico, ele representa uma ruptura uma ruptura muito radical em relação ao pensamento mítico, que foi gradativa. Ela foi muito... Não foi lenta, mas ela foi gradativa, ela foi ganhando força, enquanto forma de explicar a sua realidade. E o pensamento filosófico científico, ele surge por volta do século IV a.C., e essa ruptura com o pensamento mítico, ele também se dá de forma completa e imediata. Foi muito intenso e constante esse processo, ou seja, o surgimento desse novo tipo de explicação, ele não significa o desaparecimento por completo, não foi responsável por completo do desaparecimento, do sumiço da explicação mítica, do qual, aliás, sobrevivem muitos elementos mesmo da nossa sociedade contemporânea, que ainda acreditam na sociedade grega que criou o pensamento mítico, que pregava o mítico. E o pensamento mítico, ele sobrevive, ainda que progressivamente vem mudando a sua função, e que vem passando a ser parte de uma tradição cultural que foi herdada antigamente do povo grego, de uma forma básica de explicar a sua realidade, mas é do jeito deles, mas não deixa de explicar uma realidade. E com tudo isso, a sua influência ela ainda permanece, mesmo em escolas de pensamento filosófico como o pitagorismo e na obra de Platão.
E nesse sentido que a gente deve entender a permanência e a de referência de deuses, filósofos gregos daquele período. Ou seja, tem uma substituição, o mundo vai atualizando, mas mesmo assim não deixa de ter restícios de cultura, restícios de pessoas que ainda pensam nos seus pensamentos. Então é isso, a diferença do mítico para o período filosófico. E a matéria de filosofia do primeiro trimestre de AD acaba aqui e o vídeo continua na verificação o vídeo continua na verificação do primeiro trimestre de filosofia.